Palavra ao deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos aqui da mesa, todos os deputados presentes, servidores da Assembleia, público que nos assiste aqui na galeria da Assembleia Legislativa e também na TV Alesp. Senhores, hoje eu ocupo esta tribuna para fazer uma solicitação, um pedido, que na verdade é sim uma ordem do povo indo diretamente a Brasília. Ontem, no dia 17 de novembro, nós tivemos as ruas do nosso Brasil, de verde e amarelo, cheio de pessoas pedindo o impeachment de Gilmar Mendes. E isso foi simbólico, porque pela primeira vez na história desta república, pela primeira vez nós temos, dentro de uma democracia, pessoas se manifestando para derrubar um ministro de uma Suprema Corte. Isso, senhores, mostra que o nosso país já chegou num limite inaceitável em que nós não podemos mais, de forma alguma, sermos subservientes àquilo que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos mais aceitar que o ministro Gilmar Mendes, através de seu cargo, venha passar a mão na cabeça de bandidos. Já cansei de dizer que Gilmar Mendes funciona melhor do que laxante, porque ele libera absolutamente tudo. Diante disso, ele trouxe para a população, porque ele sim é a personificação do ativismo judicial, é o que há de pior no judiciário brasileiro. Se existe um juiz neste país que pode ser exemplo daquilo que pode ser feito de ruim ao poder judiciário, que pode ser exemplo daquilo que é péssimo para um juiz seguir, é o ministro Gilmar Mendes. Que tipo de exemplo nós estamos trazendo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos demais estados da federação, a trabalharem em sua função de julgar e colocar o criminoso no seu devido lugar, quando o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o exemplo, a Suprema Corte Brasileira, não está servindo sequer para isso. De que adianta o policial civil fazer investigação, o policial militar prender? De que adianta ter todo esse trabalho, esse processo, esse combate à corrupção, quando na Suprema Corte do nosso país eles estão cuspindo na cara do povo brasileiro? Quando na Suprema Corte do nosso país, tendo aqui a figura do Gilmar Mendes como o principal defensor de bandidos, porque é isso que Gilmar Mendes é, ele é um defensor de bandidos, tem simplesmente julgado de acordo com a sua própria conveniência. É um verdadeiro absurdo, senhores. Então as ruas ontem do nosso país foram tomadas de verde e amarelo pela derrubada do ministro Gilmar Mendes. Nós fomos ontem, nós iremos amanhã, semana que vem, mês que vem, quantas vezes forem necessárias até derrubar o ministro Gilmar Mendes, porque nós não aceitamos mais que o Supremo Tribunal Federal se comporte como se fossem semideuses. Eles precisam encontrar um freio nas vias democráticas. E essas vias se chama Senado da República. Ainda em março desse ano, nós tivemos dezenas de senadores que assinaram o pedido para que Davi Alcolumbre abrisse o processo de impeachment do ministro Gilmar Mendes no Senado Federal. Trago também à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque os paulistas ontem deram um show, não só na Avenida Paulista, como em muitas outras cidades do nosso estado, pedindo então a deposição do ministro Gilmar Mendes. E nós, como expressão máxima da democracia, sendo aqui uma casa legislativa, onde a voz do povo precisa ser ouvida, trouxe a essa Assembleia uma moção pedindo ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para que autorize a abertura do processo de impeachment, sim, do senhor Gilmar Mendes, para que coloque em pauta o impeachment do Gilmar Mendes, porque essa é a pauta que o povo brasileiro está necessitando neste momento, para mostrar ao Supremo Tribunal Federal que eles não são semideuses, que eles não podem interpretar a Constituição de acordo com a sua conveniência, trazendo insegurança jurídica para o nosso país, passando a mão na cabeça de bandidos, fazendo aquilo que Gilmar Mendes mais sabe fazer, que infelizmente não é julgar, mas sim fazer com que o STF se torne um escritório do crime,
Ora, que absurdo! Eu ouvi o julgamento do ministro Gilmar Mendes quanto ao seu voto a respeito da prisão em segunda instância, e ele ousou dizer que agora o ministro Sérgio Moro trabalha como se fosse uma organização criminosa, comparando o ministro Sérgio Moro ao primeiro comando da capital. Não é o ministro Sérgio Moro que defende bandidos. O senhor Gilmar Mendes é uma vergonha para a população brasileira, é uma vergonha para a população do nosso país, que acorda todo dia às 5 horas da manhã para ir trabalhar, chega em casa no fim da noite e tem que pagar suas contas de forma apertada no fim do mês, para depois ter o seu celular roubado, para depois ter o seu carro roubado, para depois ser assaltado na rua. E a gente tem no Supremo Tribunal Federal ministros defendendo bandidos, ministros defendendo esse tipo de gente. Porque para mim não há diferença nenhuma do bandido pé de chinelo para o bandido que usa colarinho, para aquele engravatado. Para mim, todos eles são da mesma espécie, não prestam, merecem ficar na cadeia. E infelizmente o Supremo Tribunal Federal tem cuspido na cara de milhões de brasileiros, desrespeitando não só a Constituição, mas desrespeitando a nós, dizendo que no nosso Brasil o crime infelizmente compensa. Mas, já disse isso daqui antes, aviso novamente, não tenham medo do cabo e do soldado, tenham medo da população nas ruas, porque a mesma população que elege a Assembleia Constituinte, que dá poderes ao Supremo Tribunal Federal, é a população que pode depor quem ela quiser. Muito obrigado, senhor presidente.